Bom, pessoal, no vídeo anterior nós falamos a respeito dos fundamentos da Terra. E agora vamos tocar em um assunto bem interessante e que diz respeito ao referencial que foi criado por Deus para que o homem se relacione com ele no palco que nós chamamos de Terra ou de mundo. E isso tem a ver com a referência do subir e do descer. Subindo e descendo. Eu sou o PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. Bom, pessoal, tudo na Bíblia, se você for ler a Escritura, tudo na Bíblia vai apontar para uma cosmologia formada pelos céus acima, a terra abaixo dos céus, e como vimos, fundamentos e pilares, colunas abaixo da terra, sobre os quais a terra repousa. Tá? A palavra de Deus também tem muitos versos que incluem as palavras complementares subir e descer. Vocês já perceberam isso? Estão lendo a Bíblia com atenção? E esses termos são termos recíprocos. Eles utilizam a mesma estrutura de referência e devem ser compreendidos nesse sentido. Se este é o caso, então o céu e a terra estão fixos, um em relação ao outro. Gênesis 28:12 apresenta isto de forma bem clara. Lá está escrito assim: E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. Cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. O céu em questão nos versos seguintes é claramente o terceiro céu, não simplesmente o céu atmosférico, uma região do espaço, por baixo do firmamento, tá? Porque nós sabemos que espaço não existe. A terra está imersa na água. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Provérbios 34. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então nós vimos aqui que Jesus trabalha com esses referenciais, subindo e descendo, em cima e embaixo. Certo? E quem é você para contestar o Filho de Deus? Você é um cristão globaloide. Você tem a ciência que respalda todas as suas opiniões furadas, tá? Quando Cristo ascendeu ou subiu fisicamente ao céu para se assentar à direita de Deus, ele subiu até o terceiro céu. Isso mostra que é possível falar da terra e do terceiro céu usando uma estrutura comum de referência. Cristo não precisou, gente. Eu já vi gente aí dizer que Jesus Cristo foi para outra dimensão, tá? Jesus Cristo não precisou viajar bilhões de anos-luz, tá? Pelas profundezas escuras de um espaço sideral inexistente para chegar até o céu. Tem cristão aí que está com isso na cabeça, que ele pegou uma nave espacial, foi lá pro... Gente, para com isso, vamos parar com isso, tá? Comece a entender a Bíblia e a crer naquilo que ela descreve. Parem de cair em contos. Parem de cair em contos. E aqui eu quero mostrar para vocês essa Bíblia de Estudo Reformada. Estava pesquisando aqui o Salmo 104, né? Que no vídeo anterior eu falei a respeito disso, sobre eles dizendo que tudo é poético. Está aqui. Aí eu fui olhar por curiosidade aqui, né, gente? Olha aqui o que os caras falam. É por isso, tá, que a gente está aí com uma geração de cristãos globaloides, tá? Um absurdo isso. Os caras já dominaram tudo, né? Dominaram.
Vai fazer o quê? Só esperar que o Espírito Santo toque em alguns, né? Para que entendam. Aqui, Salmo 104, 2 a 3. Metáforas que descrevem o universo como casa e propriedade de Deus. Então, o que fala aqui, ó, no Salmo 104, tá? 2 a 3, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. É metáfora, tá? É metáfora. Põe nas águas o vigamento da tua morada aqui. Olha aqui falando dos fundamentos da terra. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Tá aqui, ó. Lançaste os fundamentos da terra. Tudo isso é metáfora, gente. Segundo eles aqui, ó. Metáforas que descrevem o universo como casa e propriedade de Deus. Se você tirar esses comentários aqui ridículos, né? Tira os comentários. Lê só o texto bíblico. Aí você vai ter que entender que aqui é uma descrição. Deus está descrevendo, Deus revelou. Então esses caras que escreveram a Bíblia não foram inspirados por Deus, cara. Aqueles que foram inspirados são cientistas, tá? E esses carinhas que dizem que isso aqui é metáfora, eles são inspirados. Foram eles que escreveram, estão reescrevendo a Bíblia através dos comentários. Estão reescrevendo a Escritura. Rapaz, vocês são... Olha, parabéns para esses comentaristas, viu? Eles são mais poderosos, ou são muito mais usados por Deus do que Deus utilizou os profetas. Os caras reescreveram a Bíblia. Nós não vimos no vídeo passado essa Good News Bible, que já no primeiro versículo, no versículo de abertura, já disse a que veio. No começo de tudo, Deus criou o universo. Tá bom. Continuem. Parabéns para vocês, viu? Parabéns para você, comentarista da Bíblia Herança Reformada. Engraçado que Calvino não acreditava nada daquilo que vocês dizem que acreditam, tá? Calvino, pelo contrário, ele disse que se você acredita que a Terra se move, você está endemoniado. Tem que... Gente, misericórdia, viu? É isso aí. Então, Jesus, ele subiu fisicamente aos céus, tá? E isso é evidente em Atos capítulo 7. Quando Atos fala... Lá em Atos fala do martírio do Estevão, não é? Mas ele, estando cheio do Espírito, fixou os olhos no céu, né? Diz que ele fixou os olhos nos céus. Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7. Esses versículos 55 e 56, tá? Mostram que o céu, até mesmo o terceiro céu, está diretamente acima da terra. E Daniel, também o profeta Daniel, confirma isso. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, vejam só, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27. Na expressão todo o céu, a palavra aramaica aqui, tá, usada por Daniel para todo, significa kol. Kol. Este verso está nos dizer que a própria terra, o reino sobre o qual Cristo reinará na eternidade, se estende debaixo de todo o céu. Portanto, gente, a largura da terra é tão extensa quanto a largura do céu, tá? Isso refuta completamente a noção da astronomia moderna, que a Terra é apenas um grão de poeira na vastidão de um espaço sideral inexistente, tá? E outra passagem se refere à ação que Deus tomou em resposta ao programa de construção da Torre de Babel.
ela declara 2 vezes que Deus desceu. Esse dado, né, mostra que a Torre de Babel foi projetada para subir em direção ao céu. Tá? A descida de Deus precisa ser compreendida em um sentido correspondente. Leia a palavra. Tá? Lá diz que a torre subia. Deus então desceu. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Onde é que está a face em uma bola, gente? A face de toda a terra. Espalhou. Espalhou. Quando você pensa em espalhar é o quê? Joga qualquer coisa aí. Pega aí um punhado de arroz e joga aí na sua mesa. Ele vai espalhar. Espalhar, tá? É essa a intenção. É isso que está mostrando, tá? Mas você consegue, né? Pelo seu TDAH, você consegue aí ler só o que encaixa aí na sua visão horrorosa da criação, que é a visão astronômica, né, de um universo. Tá? Nimrod e seus seguidores, eles construíram uma torre cujo cume tinha o objetivo de alcançar o céu. Tá? Não porque eles acreditavam que sua torre pudesse alcançar essa altura, mas como um símbolo visível de sua convicção que eles um dia conquistariam o céu. E não é isso que esses ditos programas espaciais tentam fazer? Gente, quando diz que o cara foi lá na Lua, aquele astronauta esteve lá na Lua, alguém escreveu, eu acho que foi o Nixon que falou, né? Vocês trouxeram os céus para a terra. Olha só que coisa Illuminati, cara. Que coisa mais satânica. Vocês trouxeram o céu para a terra. Aí o cara ainda está falando nos termos bíblicos, né? Nos termos da cosmologia bíblica. Eles não são bobos, não. Você que é bobo em acreditar neles, tá? Eles não são bobos. Tá? E é isso. O programa espacial, né, um totem, eles constroem um foguete. É a mesma intenção da Torre de Babel, tá? É o mesmo simbolismo, certo? Então eles queriam conquistar o céu, porque eles eram adoradores do demônio, dos anjos caídos. E eles compartilhavam, os construtores de Babel, a ímpia ambição de Lúcifer. Pesquisa aí sobre a origem da NASA, gente. O ocultismo por trás de tudo isso. Pesquisem, deixem de ser tolos. O cara que apoia essa NASA, ou ele é ignorante, ou ele sabe o que está fazendo. Se ele sabe o que está fazendo, ele é um ocultista e está enganando você, que fica aí assistindo a TV, né? Vendo os foguetes subirem. Rapaz. Satanás, ele sempre quis aquilo que pertence a Deus, tá? E tá aqui, ó. Deus colocou um limite, tá? Deus colocou um limite. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Significa e mostra que os céus foram retidos por Deus e para Deus, mas que a terra foi dada aos filhos dos homens, certo? No tempo presente, atualmente, a terra inteira está na iniquidade, porque Satanás estabeleceu um controle sobre o homem por meio de Adão, né? E se tornou por um tempo o príncipe deste mundo. E o maior desejo dele é aumentar o seu domínio sobre a terra e sobre a sua mente, tá?
E ele também quer expandir o seu domínio sobre as alturas das nuvens. Ele é o príncipe da potestade dos ares. Por isso que eles ficam lançando foguete, né? É uma espécie de adoração a Satanás, né? Só você que não entendeu isso. E a passagem de Isaías mostra que a ambição de Satanás se estende por tudo, até o terceiro céu. Tá? Porque fala aqui, ó. E tu dizias, e tem uma passagem de Isaías, né, que fala isso, que mostra a ambição de Satanás. Essa ambição se estende por tudo, até o terceiro céu. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós sabemos que existem 3 céus na palavra de Deus: a atmosfera, imediatamente acima da terra, o céu abaixo do firmamento, em que as estrelas estão fixadas, e o terceiro céu, onde a glória de Deus reside. O apóstolo Paulo foi levado até o terceiro céu, mas não sabia se foi levado no corpo físico ou não. Em sua rejeição da ímpia ambição expressa pelos 5 verbos no tempo futuro, subirei, exaltarei, me assentarei, subirei, serei, em Isaías 14, a palavra de Deus implica que o homem também nunca será bem sucedido em subir acima das nuvens. E as nuvens mais altas, tá? Conhecidas como nuvens noctilucentes, estão a mais de 80 quilômetros acima da Terra. Isto é evidência que a viagem espacial é impossível. E em Jeremias também diz isso, tá? Da impossibilidade das viagens espaciais. Isso é só em ficção científica, tá? Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então Satanás, contra essa palavra, inventou a NASA e inventou essa astronomia moderna através dos seus servos iníquos. Porque aí o cristão, calma aí, você é cristão, meu amigo, você pega esse versículo de Jeremias e lê isso aqui. Ué, mas a NASA já colocou, né, já mediu até a distância das estrelas, sabe até onde está uma tal de Voyager, tá não sei quantos bilhões de quilômetros. Como é que a NASA mediu os céus, já mediu a Terra. Ah, rapaz, isso é metáfora. Aí ele quer ajustar, né? Isso é metáfora. Não, a Bíblia é verdade. Aí ele vai lendo, até que Satanás consegue, né, colocar na mente dele: não, isso tudo é um conto de fadas. Aí ele se une à falsa ciência, a religião do cientificismo, e se torna, né, um ateu. É isso. E os filhos dele vão querer ser astronautas. Essa passagem de Jeremias mostra que o Senhor jamais permitirá que Satanás, através do anticristo, destrua a nação de Israel. Ele marca seu comprometimento com essa promessa e declara que esse resultado somente seria possível se o homem conseguisse um dia medir os céus lá em cima, ou sondar os fundamentos da terra cá embaixo. Portanto, não somente a viagem espacial é impossível, pois de que outra forma o homem poderia medir as alturas do céu, mas a terra em que vivemos não pode ser uma esfera, pois se fosse, suas dimensões seriam fáceis de determinar, medindo-se a circunferência da terra, diâmetro e assim a extensão de seus fundamentos poderiam ser calculados ou sondados. Portanto, a astronomia moderna vem diretamente da mente de Lúcifer. Fica a dica.